Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre o jogo importantíssimo de hoje à noite entre Clube do Remo e a equipe do Criciúma, valendo pela 24ª rodada da Série B. Um jogo de 6 pontos, o Leão vencendo voltará ao G4, mas vai encarar pela frente um adversário que vem empolgado e que tem jogadores e o treinador conhecido aí do Fenômeno Azul. A gente vai conversar com vocês como veio esse Criciúma também para enfrentar o Clube do Remo. Vamos conversar também sobre já aí a parcial dos ingressos que o Clube do Remo divulgou para o Fenômeno Azul ontem à noite. Falar inclusive sobre essa expectativa, né, de público para hoje à noite e falar também sobre a cobrança que foi feita aí por membros de organizadas do Clube do Remo para a diretoria azulina. A gente vai conversar com vocês também sobre este assunto. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma e o YouTube também siga recomendando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet da Sorte, a patrocinadora master do Chaves Remista, onde por lá você pode montar os teus palpites jogando com responsabilidade, sempre para maiores de 18 anos, para você apenas se divertir. Além disso, você se cadastra e concorre a uma camisa oficial do Clube do Remo aqui pelo Chaves Remista. Inclusive hoje o meu palpite, o jogo do Leão Azul, é 1-0, pessoal. Esse é o meu palpite. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o jogo e vocês vão entender por que na minha opinião vai ser 1-0, tá? Então não perde tempo. Hoje também tem aí Bahia e Fluminense. Acredito que teremos ambos marcam nesse jogo aí do Bahia contra o Flu. E você pode montar os seus palpites no futebol nacional e internacional. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar também o link que vai ficar no primeiro comentário fixado, se cadastrar e fazer aí o teu bilhete, o teu palpite com a galera da Bet da Sorte. Sua felicidade é aqui. Bom, pessoal, bora conversar sobre esse jogo, né, de hoje à noite entre o Clube do Remo e a equipe do Criciúma. Eu já trouxe ontem uma provável escalação do Remo para vocês, né? Apenas com uma mudança, o retorno do Pedro Rocha ao time titular, no lugar ali do Marcelinho, que esteve em campo contra a equipe do Curitiba no sábado passado. E o provável time do Remo é este aqui: Marcelo Rangel, o Nathan Santos na direita, o Klaus, o Reinaldo e o Sávio na esquerda. No meio de campo, o Caio Vinícius, o Jaderson e o Diego Hernandes, Marrone, Pedro Rocha e o Matheus Davó. Esse é o provável time do Remo. Claro que só uma hora antes do jogo é que a gente vai saber a escalação oficial. Já a equipe do Criciúma, para este duelo de hoje, não vai ter o lateral esquerdo Filipinho, tá? Que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E também perdeu o zagueiro Marcelo Benevenuto com uma lesão na coxa, tá, pessoal? Ele está fora aí por conta dessa lesão. É um dos líderes aí da equipe do Criciúma. Inclusive o Fortaleza está querendo fazer a mesma coisa que fez com o Camutanga, né? Pedir de volta aí o Marcelo Benevenuto, a mesma coisa que o Vitória fez com o Clube do Remo em relação ao Camutanga, mas como ele se machucou, acabou, acho que o Fortaleza desistindo de pedir nesse momento aí o Marcelo Benevenuto, que é um zagueiro muito bom aí nessa era Eduardo Batista. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Sobre o trabalho que o Eduardo Batista fez no Criciúma, o que faz no Criciúma, para que a equipe catarinense tenha se recuperado, né? O Criciúma hoje é um time que tem um conjunto muito bom. É uma equipe que tem um coletivo bem interessante, um time que tem pouco espaço, um time que define rápido as jogadas. É uma equipe muito física, e é aí que talvez seja uma preocupação para hoje à noite também. Eu acho que o Remo, ele precisa estar melhor fisicamente hoje, apesar da gente saber do curto espaço de tempo entre o jogo do Coxa para hoje.
3 dias de treinamentos, não sei se vai mudar muita coisa, né, em relação à parte física. E essa é uma das grandes preocupações do Fenômeno Azul, a questão física desse time comandado pelo português Antônio Oliveira. Porque o Criciúma é uma equipe muito intensa. Geralmente até os finais dos jogos aí o Criciúma tem conseguido uma intensidade muito grande. Eu assisti parte do jogo contra o Atlético Paranaense, impressionante como o Criciúma estava inteiro naquele jogo. E agora contra o Novo Horizontino, né? O Criciúma fecha o caixão aí no Novo Horizontino, também nos minutos finais com aquele gol do Borazzi. Então, um time que chega muito inteiro nos finais dos jogos, né? Hoje à noite não vai ter sol, não vai ter alta temperatura, então o Criciúma não vai sentir aqui o clima de Belém do Pará para essa partida. E é um Criciúma totalmente diferente daquele do primeiro turno, que empatou com o Clube do Remo lá no Heriberto Wilson. Justamente também pelo fator físico, tá? Se vocês lembram bem, o Criciúma naquele jogo recuou, né, o seu time e estava muito cansado, né? Um time muito desgastado, mal treinado na época pelo Zé Ricardo. E o Remo conseguiu empatar ali com o gol do Reinaldo. Mas é totalmente diferente o Criciúma. Hoje o Criciúma tranquilamente é mais time do que o Clube do Remo. Mas, obviamente, que não é uma equipe imbatível. Já perdeu recentemente para o Operário jogando fora de casa, justamente num jogo muito físico, um jogo de muita marcação, de muita entrega do Operário ali. E acredito que hoje o Clube do Remo pode ter essa fórmula para conseguir vencer a equipe catarinense. Repito, para mim vai ser um jogo muito físico, por isso que eu coloco apenas 1-0 aí para o Clube do Remo, talvez um gol saindo de bola parada, tá? Acredito que nós teremos essa característica de jogo, né? Então, provável time do Criciúma, tá? O Alisson, goleiro, que inclusive passou pelo rival recentemente, né? O Marcinho, Rodrigo, que era, né, antes do Marcelo Benevenuto virar titular, o capitão do time. Luciano Castan, que é também uma liderança, um jogador que inclusive é irmão do Leandro Castan, aquele mesmo do Corinthians, né? Do Vasco, de outros clubes. Léo Maná, Leonardo, mas tem também aí o provável retorno do Matheus Trindade, ex-jogador do Paysandu também. Guilherme Lobo, Jonathan Robert, camisa 10, muito bom jogador. Luiz Henrique, Diego Gonçalves, jogador também perigoso. E o Nicolas, ex-Paysandu também, que é o centroavante titular da equipe comandada pelo Eduardo Batista. O Borazzi é uma opção no banco de reservas, jogador conhecido aqui do futebol paraense também, que geralmente entra na segunda etapa, tá? Então esse é o provável time do Criciúma, já está em Belém, obviamente, né? Chegou anteontem aqui à capital paraense. Vai, com certeza, dificultar muito o nosso jogo hoje, porque é jogo de 6 pontos pra gente e pra eles também. Além disso, o Remo vai precisar quebrar um tabu aí, né? Há 23 anos que o Remo não vence o Criciúma na história. Aliás, o Remo tem apenas uma vitória contra o Criciúma, né? A gente lembra daqueles confrontos ali de Copa do Brasil de 91, confrontos ali do início da década de 2000, inclusive as quartas de final da Série B de 2002. O Remo venceu no Baenão a única vitória sobre o Criciúma por 2-1. E no jogo da volta o Remo foi eliminado lá em Criciúma. E depois a equipe catarinense acabou sendo campeã brasileira de 2002 da Série B, né? Subiu junto com Fortaleza, se eu não me engano, naquele ano para a Série A. E nos últimos anos aí o Remo tem enfrentado o Criciúma, né? Mas não tem conseguido bons resultados. Perdeu na Copa do Brasil deste ano, ainda sob o comando do Rodrigo Santana. E também empatou no jogo da ida lá no Heriberto Wilson no placar de 1-1. Então, jogo complicado, mas o Criciúma não é imbatível. É uma equipe também que tem seus problemas. E o Remo vai precisar de muita intensidade hoje. Hoje, jogador vai ter que entregar a raça, cara. Se não entregar a raça em campo, dificilmente o resultado vem. E é isso que o torcedor quer. Disposição, entrega, além da organização tática que ele ainda exige, se, claro, essa comissão técnica ainda for prosseguir no caso do trabalho que a gente sabe que precisa melhorar muito. E hoje, irmão, você que vai ao estádio, eu sei que é difícil, eu sei que a paciência às vezes, né, acaba terminando ali com pouco tempo de jogo, mas vá para apoiar o Remo, cara. Vá para apoiar o Remo, entenda que o jogo é muito difícil, que é um adversário complicadíssimo, a equipe catarinense, mas entenda que é um jogo grande, é um jogo de G4, um jogo que o Remo pode vencer, chegar novamente a esse grupo seleto aí das 4 equipes que poderão, né, chegar na Série A do Campeonato Brasileiro. O que acontecer depois é o que vai acontecer depois. Aí sim você protesta se o Remo perder ou empatar, ou se o Remo vencer, comemore, né? Porque você vai merecer muito, tá bom? Então o jogo hoje é um jogo de alta tensão, de muita concentração
para a equipe azulina. Falando em público, né, o Clube do Remo ontem soltou a parcial dos ingressos vendidos, mais de 10 mil garantidos, aí, contando com os sócios torcedores, acredito que com as gratuidades também, e obviamente com os ingressos vendidos também, os ingressos ali individuais, né? Acredito, repito, tá, no público entre 15 e 20 mil torcedores hoje no Mangueirão. Tá? Vou me surpreender bastante se der mais que isso. Acho que vai ficar nessa média, que é uma média boa até, para um jogo, por exemplo, sem apelo. Hoje poderia ser um jogo tranquilamente para 35, 40 mil se o Remo tivesse feito a parte dele contra o Botafogo, feito a parte dele contra a Ferroviária, né? Tivesse empatado contra o Coritiba, por exemplo, o Remo estaria hoje com 10 pontos no retorno, gente. 10 pontos no retorno. O Remo tem apenas 5 pontos no retorno, ou seja, perdeu 5 pontos aí. Não, o Remo perdeu 7 pontos, né? De 12 possíveis, o Remo conquistou 5. É isso, Smith? Não, o Remo conquistou 6, perdão. Né? Que foi contra... Não, o Remo conquistou 5, tá certo. Contra o Botafogo, venceu o América e empatou com o Coritiba, tá certo. O Remo tem 5 conquistados de 12 possíveis, perdeu 7 pontos. Se o Remo tivesse vencido os 2 jogos em casa, Ferroviária e Botafogo, estaremos ali nas cabeças, né? Estaríamos também no G4 tranquilamente. Mas enfim, passou, agora é focar no Criciúma, jogo importantíssimo, importantíssimo. Então acredito que hoje a gente vai ter, mesmo sem esse apelo, mesmo com o torcedor ainda chateado, né? Esse público de 15 a 20 mil torcedores no Colosso do Bengola. O horário é complicado, é chato, mas é o que tem, né? Pra gente aí, já que o Remo é uma das equipes que mais dá audiência na Série B e tá sempre também no horário nobre das emissoras que transmitem as partidas da competição nacional. Para encerrar aqui o último assunto, hoje, né, a gente viu uma foto aí, uma informação trazida pelo Magno Fernandes de uma reunião de membros de organizadas Lobo Parabainão com o executivo de futebol Marcos Braz, tá? Marcos Braz ali parou, né, para conversar com membros de organizados do Clube do Remo. Aí saiu uma foto ali nas redes sociais e é o sentimento do torcedor, né, cara, de cobrança, de tentar entender o que está acontecendo, mas a gente quer a resposta dentro de campo também, né? Essas conversas com torcedores organizados têm acontecido aí pelo Brasil, com equipes que não conseguem, né, bons resultados. Isso uma hora ou outra ia acontecer com essa fase que o Remo está vivendo, especialmente nos jogos em casa. E hoje, mais do que nunca, né, a torcida foi lá conversar, mas a gente espera que dentro de campo o resultado aconteça, tá? Não adianta conversar com o dirigente se o jogador, o treinador não fizerem a parte deles e a gente não conquistar um bom resultado hoje contra o Criciúma. Então, hoje é muito importante vencer, pessoal. Vencer para que a gente consiga aí entrar nesse G4 e a comissão técnica ganhar um pouco mais de tempo aí, né, para fazer a coisa certa, né? Começar a trabalhar corretamente, porque o trabalho ainda é muito ruim aí da comissão técnica. Depois a gente conversa sobre o que acontecer em caso de um resultado negativo. Eu não quero pensar nisso, quero torcer para o Remo vencer hoje a equipe do Criciúma, chegar nesse G4, porque é o nosso objetivo voltar à primeira divisão com o investimento que o Remo fez na atual temporada. É isso, meus amigos, hoje à noite estarei lá no Colosso do Bengola fazendo a cobertura do Chaves Remista, como vocês sabem, né? A transmissão da Super Marajoara, depois também a nossa coletiva, né, pós-jogo no canal. Não esquece de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de compartilhar este conteúdo com os teus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!